Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aconteceu no Rio Grande do Sul, nesta temporada tratando do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul e no Brasil. O episódio de hoje é sobre as colônias do litoral. São colônias muito antigas, que surgiram logo depois de São Leopoldo, a maior e mais conhecida. O meu convidado é do litoral, veio de Osório, Rodrigo Trespac, escritor, historiador, autor de muitos livros, entre eles o 1824, Rodrigo que já esteve conosco aqui nesta temporada e volta agora para falar destas colônias importantes na encosta da Serra, lá no litoral norte. Rodrigo, muito bem-vindo. Tudo bem, Stout? Um prazer falar contigo mais uma vez sobre um tema tão caro e dessa vez mais específico ainda, que é a minha região de origem, né? Dos meus ancestrais, né? Tá pertinho da tua casa, desde jovem ali tu começou a pesquisar. Surgiu ali o teu interesse pela história da imigração alemã? O interesse surgiu porque a minha família é de Maquiné, meu avô, né? E antes, o avô dele, aí sim, tinha vindo de Três Fruquilhas, né? Itati, que é a colônia protestante. E eu não conseguia encontrar a origem do meu sobrenome. Não se encontrava em registros de chegada meu sobrenome, T-R-E-S-P-A-C-H. Meu avô pouco sabia dizer, por causa da Segunda Guerra Mundial foi uma série de restrições que os alemães tiveram, né? A proibição da língua, o culto que era em alemão foi proibido também, enfim, e não sabia por quê. E aí eu sempre tive interesse de saber qual era a origem. A gente sabia que tinha origem alemã, mas não sabia de onde nem por quê. Aí eu comecei a ir atrás, registros de cartório, de igreja, e aí que a gente descobriu que a origem estava em São Leopoldo também, né? Que são os Trespaar, né? Com D-R-E-S-S, ou Estzet em alemão, B-A-C-H. E aqui o Trespaar foi aportuguesado, como aconteceu muito no litoral norte, inclusive é uma particularidade das colônias do litoral, essa questão de corrupção dos sobrenomes, né? Porque uma boa parte da população que estava ali era lusa, né, ou de origem lusa, não conhecia o idioma alemão, e ao escrever, ouvia e escrevia pelo ouvido. E aí o Trespaar fica parecido, a gente falar fica difícil de entender, né, para quem não conhece o alemão, e aí foi que eu comecei a descobrir isso lá, isso já fazem 3 décadas. O projeto das colônias alemãs, e não, eu falo colônias porque não foi uma só, e ali Foram tem uma 2. característica, inclusive, da divisão por religião, então se separou os colonos por religião. Ele é do início do processo, né? Não é 1824, mas é logo em seguida, 1826. Exato, inclusive o mesmo idealizador, né, o José Fernandes Pinheiro, que vai ser o futuro Visconde de São Leopoldo. Ele era o governador. Ele é nomeado, quando ele vem para o Rio Grande do Sul, ele chega aqui em abril de 24 e ele passa por Torres. Desce em Laguna, passa por Torres, que era o caminho mais usual, né? Não ia até Rio Grande. Para quem vinha por terra, vinha costeando o litoral. Não se costumava ir até Rio Grande, né? Descia em Florianópolis, né? E aí vinha por terra, costeando o litoral. Então, ele considerava Torres a chave da província. Quem vinha por terra tinha que passar por Torres. E ele escreve para o imperador, logo depois que ele chega em Porto Alegre. Ele é indicado para fazer a questão da criação de São Leopoldo, que vai ser criado em julho de 24. E ele escreve para o imperador dizendo que ele havia visitado um sítio, né, passado por um sítio, o sítio das Torres, né, o famoso presídio das Torres, e presídio não tem esse nome por presídio de presidiário, de prender alguém, né? É de presidere, latim, estar à frente, era um posto avançado. Ele passa por ali, ele recomenda, olha, acho que a gente precisa criar, além de São Leopoldo, a gente pode criar colônias nas missões, para guarnecer a fronteira oeste, e guarnecer o que ele considerava a porta de entrada da província, que era o litoral norte. E aí, a partir daí, é que se começa a se projetar a criação de colônias ali, né? Então, assim, começam a vir os alemães a partir de 24, julho de 24. Em 25, ele é chamado pelo imperador para servir de Ministério do Rio. Ele deixa o Godílio de Borbuda aqui, um novo governador, né? Para arrumar essa ideia. E ele tinha dito, olha, quando chegassem alemães o suficiente, a gente vai dividir. Não só para São Leopoldo, vamos enviar gente para o litoral também. E a partir então de 25 ele vai e volta para o Rio, o novo governador, o brigadeiro, assume e começa a organizar
as levas, né? Em junho de 26, ele visita São Leopoldo, conversa com os colonos, alguns insatisfeitos com a situação. Já havia chegado muita gente, né? E demorou muito a demarcação das terras. Das terras, enfim. Gente descontente. E aí ele começa, então, a organizar um grupo. Ele cria, ele angaria, né? Alguns se voluntariam. São 422 pessoas. E elas são, então... Todas de São Leopoldo? Alguns estavam em Porto Alegre já. Alguns de São Leopoldo e alguns que tinham recém chegado em Porto Alegre. Ainda não tinham ido para São Leopoldo. Então dá mais de 400 pessoas. Para falar em detalhes, 86 famílias, 64 solteiros. Então esse governador ele envia esse grupo, né, que é criado, a partir de 1º de novembro de 1826, ele deixa Porto Alegre, o grupo, né, a bordo de 5 iates, 5 lanchões. Sai pelo Guaíba. Sai pela Guaíba, vai até a embocadura do Capivari, no Rio. Lá eles desembarcam, tem carretas esperando, e eles vão percorrer de carreta, passando pelo Rio Tramandaí. Eles viajam do dia 1º, onde eles saem em Porto Alegre, eles chegam no Capivari, andam 7 dias, cruzam o Tramandaí. E aí também é uma questão interessante, porque a gente não tem ponte nessa época. Para passar esse pessoal todo é tudo embarcação, né? Canoas. E essas canoas eram responsabilidade de Conceição do Arroio, a atual Osório, na minha cidade. E o pessoal reclama que eles não conseguem canoas suficientes, porque imagina, são 422 pessoas, não é pouca gente, né? Para atravessar. Então eles atravessam em 3 dias. 3 dias para atravessar todo mundo só ali no Rio Tramandaí. Na foz do Tramandaí. E aí, onde hoje é a ponte, né? Uhum. Próximo dali. E aí seguem então em viagem pelo litoral, pela areia, até chegar em Torres no dia 17 de novembro de 1826. Então deu 17 dias de viagem no total. De viagem. De barco, a primeira parte, depois por terra, pessoal com famílias, né? Crianças pequenas, mulheres grávidas, enfim. E Torres já tinha uma pequena vila? Era uma pequena vila, era uma guarnição militar, né? É pouco povoada ainda. E aí começa um fato interessante, que vai acontecer pela primeira vez, e vai ser um caso único no estado, né? A criação de 2 colônias. Porque junto com esses protestantes, eram cerca de 240 protestantes, luteranos, esses protestantes, a gente chamaria de evangélicos também na época, né? Eles são luteranos, calvinistas, não católicos. E esse grupo ele é acompanhado por um pastor. O pastor Carl Leopold Fogs. Já estava com eles desde o início da viagem. Desde o início da viagem. Ele chegou a São Leopoldo, mas como São Leopoldo já tinha um pastor Ehlers, houve divergências, então ele pede para ser transferido, ele queria receber o mesmo salário que o mesmo pastor, para atuar, enfim, ali. Chegou a atuar na região próximo, e ele pede então para ser transferido para acompanhar a leva. Então ele acompanha essa leva e vai para lá. Então esse grupo que está com o pastor... o Paulo Soares, que é o tenente-coronel que cuida do presídio de Torres, ele vai separar a colônia. Em vez de ficarem em Torres todos, ele vai enviar um grupo que é protestante, luteranos, para o Rio Três Forquilhas, e daí vai se chamar Colônia Alemã das Três Forquilhas, e o outro grupo que vai permanecer em Torres. Eles chegam em novembro de 26, mas só recebem terra, só vão para esse lugar lá em Três Forquilhas em 1827, julho de 27. Então demoram mais de 6 meses aí entre preparação, enfim. Então quando eles vão para lá em julho, o pastor vai junto. E os católicos ficariam próximo de Torres, próximo do rio Mampituba, porque já havia padres ali, padres de Osório, né, que atendiam, Conceição do Arroio na época, que atendiam a região, atenderiam esse grupo. Só que as terras do Mampituba eram muito... aliás, inclusive, como aconteceu em São Leopoldo. Chovia, dava enchente, alagava tudo. E esses colonos vão se movimentar e vão se articular muito para que o governo dê novas terras para eles. Inclusive, há um grupo que se dirige até o Tramandaí, percorre a região a pé, e tenta escolher terras menos alagáveis, né, menos suscetíveis à chuva, para ocupar a região. Chega a dar, inclusive, grupo, 3 deles, o Kreuzburg, Magnus, e eles são presos
enviados para Porto Alegre, para Isiganga, né? Por quê? Porque eles estão fazendo essa revolta, fazem um motim, eles não querem as terras que o governo deu, querem novas terras, há um perigo de agitação, né? Imagina um grupo grande de pessoas, são quase 200 pessoas entre os católicos, grupo grande de pessoas insatisfeitas, reclamando, sem receber os subsídios, e aí o comandante do presídio precisava abastecer esse pessoal, né? Alimentar esse pessoal todo. Pescar, enfim, dar comida, viveres, enfim, é complicado. E eles começam a se agitar. E então, como eu falei, alguns são presos, enviados para Porto Alegre, e presos no Presiganga, que era um navio que ficava no Guaíba e servia de cadeia, né? Depois de vários contratempos, em 1828, é que finalmente eles vão receber as terras onde eles receberam, que era ali próximo do Morro do Forno, da Lagoa de Jacaré, lá onde vai se fundar a colônia católica de São Pedro de Alcântara, né? Hoje o município de Dom Pedro de Alcântara. Então, Dom Pedro de Alcântara e região em torno ali receberam os católicos, e Três Forquilhas, né, as margens do rio Três Forquilhas, hoje o município de Três Forquilhas e Itati, e adjacências, os luteranos. Então essa foi a primeira vez que se criou uma colônia separada por credo. É importante assim dizer, Stout, que o que acontecia? O Brasil, a Constituição de 1824 no Brasil era uma Constituição que o Estado brasileiro era oficialmente católico. Inclusive, quando o Schiffer foi para a Alemanha, né, no projeto do Bonifácio, para buscar os... O agenciador que foi para a Europa buscar os alemães. O projeto dizia o quê? Que teriam que vir alemães que professassem a fé cristã. Só que professar a fé cristã na terra da Reforma, que era a Alemanha, né, metade da população católica, metade da população protestante, é óbvio que vieram protestantes junto, e mais da metade das levas são protestantes. E isso causa um incômodo nessa questão, porque esses protestantes eles não podiam externar o seu credo, eles não podiam se manifestar. Os templos não podiam ter campanário, não podiam ter torre, cruz que identificasse como um templo, porque o templo, a igreja, a religião oficial do império era o catolicismo. Já havia problemas lá em Nova Friburgo com o Sauerbrunn, primeiro pastor protestante a chegar, né, em 24, com os padres locais. Há algumas divergências em São Leopoldo, e ali então, no litoral norte, vai se decidir separar os grupos, para que eles não fiquem no mesmo lugar. E por isso que se cria então, com o pastor Fogues, que é o primeiro pastor que acompanhava os imigrantes, em 26, ele vai permanecer mais de 60 anos na paróquia. E os que eram católicos, aí eles recebiam atendimento dos padres que vinham de Osório. E é aí que surge a questão dos sobrenomes, da corrupção dos sobrenomes no litoral norte. Os católicos, os padres não falavam alemão. Então, assim, muitos, como eu mencionei, um dos agitadores que foi preso, né, o Kreutzburg, ele virou Cras Borges, inclusive era meu ancestral também. Ele virou Cras Borges. O Maia virou Maia. O Maier, né, M-E-I-E-R, em alemão, virou Maia, porque sempre de ouvido, nós não entendíamos a língua. Nos registros paroquiais católicos, que estão na Cúria hoje, às vezes há um assento de batismo assim: pus os santos olhos, né, ou batizei João, filho do João e da Maria. Alemães, porque ele não conseguia escrever o sobrenome. E isso fez com que, então, muitos, né, por exemplo, outra família que também tem no litoral norte gaúcho, também nessa mesma região, Schlitzer, virou Celístrio, que os padres escreviam o que se aproximava do que eles conheciam. No caso dos protestantes, aconteceu menos, né, porque o pastor era alemão. Mas mesmo assim ainda havia algumas coisas. No caso do meu sobrenome, por exemplo, a troca do D pelo T, do B pelo P, né, o som ainda... E aí passava... Como tudo era manuscrito, né, se fazia um documento de terra ou de registro, assim, se passava para um escrivão. Cada escrivão tinha uma letra, uma caligrafia, né, tudo a pena, né. Então, às vezes, um P, um B, um D mal escrito ou mal visto podia trocar também. Mas, principalmente no caso dos católicos e nessas corrupções mais complicadas, foi por causa da língua.
Por que a colônia lá do litoral não teve o mesmo desenvolvimento da colônia de São Leopoldo e as colônias que surgiram no entorno depois, Vale do Caí, a Encosta da Serra ali com Dois Irmãos, Ivoti, Picada Café, mais tarde Nova Petrópolis, para o interior, né, a gente poderia citar Santa Cruz, Venâncio Aires. O isolamento, a dificuldade de chegar a Porto Alegre foi um ponto assim decisivo? Sim. Também, né? A ideia do Fernandes Pinheiro, né, o Visconde de São Leopoldo, que já havia criado São Leopoldo, era a criação, como eu falei no começo lá, ele achava que Torres era a chave da província. A ideia era fazer o quê? Criar um porto. Bom, se saísse o porto ali, a gente teria talvez a maior colônia, ou a mais importante, seria do litoral. Para terem uma ideia, havia 24 mil pessoas no litoral, de Rio Grande até Torres. Isso quando chegaram os alemães? 24 mil. 24 mil. A gente tem esses 400 e poucos alemães que chegam ali, e o objetivo do presidente era fazer o quê? Criar uma colônia, e dentro do mesmo projeto do Bonifácio, colônias rural-militares. As colônias vão produzir, o excedente vai ser exportado, e os soldados vão guarnecer a fronteira. Só que, como a gente sabe, esse porto de 26 não saiu, a gente já está no quinto projeto, né? Do Porto de Torres. A gente teve esse de 26, teve o da República, teve um pouquinho depois, o do Plano de Viação do Estado, em 1913, e tem esse agora mais moderno. Então assim, só que esse porto nunca saiu do papel, porque o Visconde de São Leopoldo, ele cria São Leopoldo, projeta a colônia no litoral norte e vai para o Rio. Os governadores seguintes esquecem esse projeto. E esse pessoal que vai ficar ali, ele fica isolado. São Leopoldo e a região em torno recebeu levas sucessivas ao longo das décadas seguintes. Ficava perto da capital, o excedente era escoado pelo Rio dos Sinos para a capital, tanto que, por exemplo, o Caxias, né, depois na Revolução Farroupilha, ele vai dizer que a Porto Alegre se mantém fiel ao Império por causa dos alemães. Os alemães abasteciam a capital e permitiam que ela continuasse fiel ao Império. E ele tem carta que ele escreve isso. Deve-se aos alemães de São Leopoldo a manutenção da capital em poder imperial. E que era a ideia do Bonifácio, essas colônias que produzissem artigos agrícolas e artesanato e de indústria e tivessem soldados, mão de obra de soldados. Lá não aconteceu isso, porque o porto não foi construído. A distância para a capital era muito maior. Os grupos foram divididos. Não se recebeu levas seguintes. O que aconteceu, o que não acontece em São Leopoldo, por exemplo, e outras colônias mais fortes? Esse grupo de alemães passa a interagir com a comunidade local. Porque ali já tinha, né? É bom lembrar, as Sesmarias já estavam ali, então tinha muitas fazendas de lusos, açorianos, que desceram de Laguna, foram ganhando e ocupando áreas para basicamente criação de gado, além daqueles que, por exemplo, em Tramandaí ou Torres viviam da pesca, mas basicamente era criação de gado. Sim, e a própria relação dos lusos, né, com os lusos e também com os indígenas. Com os escravizados, não. Isso vai mais tempo para haver uma interação, né, de casamento, enfim. Mas com os indígenas, já na primeira geração, a gente tem registros de indígenas, né, de homens ou mulheres que casam com alemães. Dos filhos dos alemães que vieram já na casamentos com indígenas. Com população indígena. Então, assim, para ter uma ideia dessa integração. Então, ela perde muito rapidamente essa identidade teuta, né? A língua alemã passa a ser, e inclusive é uma crítica que pastores posteriores ao pastor Foges vão falar, né? Que a colônia perdeu essa identidade germânica, né? O alemão que se fala ali já é um alemão mais ruim, digamos assim, no sentido não tão como se vai ter depois aqui em São Leopoldo, enfim, porque literatura, língua, educação, né, que lá não vai ter. Não há que nem se dizia antes, né, não há um sangue renovado, não há gerações, não há famílias novas para poder manter essa questão da etnicidade. No caso dos protestantes, os luteranos, por exemplo, a questão da igreja, a religião os manteve unidos, porque eles não se misturavam com os que não fossem Sim, porque os moradores locais, os portugueses açorianos, eles não eram luteranos, eles eram católicos. Então, até na missa, eles iam se encontrar com os alemães católicos. Exatamente. Então, assim, há uma maior, né? Então, assim, foi isso. Uma série de fatores, né? O projeto inicial visava a criação de um porto, não foi feito. A distância da capital, né? A gente vai ter, por exemplo, aí, a transição de estradas que ligassem o litoral norte até a capital, só no século XX.
A gente vai ter muitas poucas estradas ao longo do século XIX que ligassem a capital com a região. E daí se fazia de barco pelas lagoas indo até Osório. Se fazia de barco. Mais tarde, esses alemães, né, descendentes desses alemães, eles vão aproveitar as lagoas para escoar a produção excedente. Faziam de barco, produziam, e de barco eles iam até Osório, as lagoas de Osório, e depois por estrada até Porto Alegre. E mais tarde, né, vai se criar a questão das ferrovias, né? Isso já no século XX, né? É a ferrovia de Osório a Palmares. A ferrovia vinha de barco de toda a região de Torres até Osório, ia por barco, pelas lagoas, com os canais que já existiam, canais naturais, e também aqueles que foram criados pelo governo. De Osório até Palmares ia uma ferrovia, e depois de Palmares de novo um porto até Porto Alegre com barco. Mas isso já bem posterior, né? Essa geração que chega em 26, ela fica praticamente isolada, né? Porque no início o projeto que era de criação de porto, de interação, ele deixa de existir. Logo depois que o Visconde de São Leopoldo deixa, né, o estado. E já não é mais usado, é aproveitado para ir. Inclusive há vários relatos de famílias, né? Algumas famílias desses 422 pessoas que chegam em 26, são 64 solteiros, a maior parte desses solteiros volta para São Leopoldo. Porque há poucas mulheres, né? Crianças em sua maioria, são solteiros que precisam de mão de obra para trabalhar na fazenda, abrir picada, né? Derrubar mata, plantar, e sozinho não se faz nada. Então uma boa parte desses solteiros volta para São Leopoldo. Né, que é bem maior do que no litoral. Essas duas colônias do litoral também tiveram desenvolvimento da indústria ainda, né, mão de obra artesanal, como foi o caso, por exemplo, de São Leopoldo, logo desde o início? Não. Ficou resumida a questão agrária. Produção, inclusive, de subsistência, né? O excedente foi muito pouco, e é mais tardiamente, né? Bem já no século XIX. Se consumia o produto interno, que era feito ali. Para ter uma ideia, por exemplo, a gente vai ter aí, na década de 50, os relatórios do Império já diziam que não eram mais colônias. No sentido de que... A partir de quando? Década de 50. Porque elas o sentido de colonial é o quê? Famílias que se assentam num lugar e produzem, né? Grupos, né, que produzem. Transfurquírias não. Eles começam a subir a serra, vão ocupar os campos de cima da serra, vão vir para a praia, vão ter relação com populações que estão ali, primeiro com os indígenas e lusos, depois com os escravizados também, né, a população de origem africana. Então se perdem essa identidade e o objetivo inicial, que era de manter um núcleo colonial forte, como foi São Leopoldo e outras tantas que se criaram no estado. Então o litoral tem essa... Hoje mesmo, quando a gente faz palestras e vai para fora, aí, ou mesmo aqui no estado, e menciona que havia colônias alemãs no litoral, causa estranheza, porque parte dessa questão da identidade se perdeu, né? Perdeu-se a questão, num ponto, a questão da língua, que é muito importante, né? E se manteve mais entre os luteranos, por exemplo, por causa que os cultos, o pastor Fogos fazia o culto em alemão, o material que vinha da Alemanha, todo o material produzido e usado pelos pastores vinha da Alemanha. Isso só vai mudar com a Segunda Guerra Mundial, né, já no século XX. Então todo o que eles recebiam de material de evangelização, Bíblia, assim, tudo vinha em alemão. Então eles mantiveram por mais tempo o alemão, mesmo que um alemão um tanto precário, né? Havia poucas escolas, e até é interessante que se diga isso, uma coisa interessante não só para Três Forquilhas, mas isso de modo geral em todas as colônias alemãs, a preocupação do imigrante com a educação. Se fossem católicos ou protestantes, se criava a igreja, se construía o núcleo colonial, e a própria comunidade financiava, né, ou pagava o professor para ter uma escola, porque foi uma coisa que o governo prometeu e também, às vezes, não cumpriu, né, dar educação para esses colonos. E uma boa parte dele, e é interessante dizer isso também, no Brasil, a população, a imensa maioria da população era analfabeta. Mesmo entre a população rica, né, de dinheiro, mesmo os fazendeiros, mesmo os nobres, tinham pouca instrução e alguns nem sabiam escrever. No caso desses imigrantes, eles têm uma educação de base boa na Alemanha. Sabiam pelo menos ler e escrever. E eles trazem esse conceito da importância da educação transformadora. Então eles não têm escola, não recebem a escola do governo, eles pagam a escola do próprio bolso. Por isso, inclusive, um dos fatores de se manter a língua
em muitos lugares, mais do que a língua portuguesa, por exemplo. Se tu não tem contato com o português, com a língua, e na escola principalmente, qual é a língua que tu vai falar? A língua que tu usa em casa. A língua que tu usa no culto, né? A língua que tu usa em algumas colônias na igreja católica também, né? Porque depois começaram a vir padres que falavam alemão. Então é interessante dizer essa questão também da relação do alemão, do imigrante, com a questão da educação, né? Nesta integração desses alemães das duas colônias, né? Vamos lembrar, uma hoje é o município de Dom Pedro de Alcântara, e a outra, em Morrinhos do Sul, aquela região ali, né? E a outra hoje, municípios de Três Forquilhas e Itati. A partir do momento que ele começa a se incorporar com casamentos, com açorianos portugueses, com indígenas e depois com escravizados, ele também vai para essas outras cidades hoje litorâneas mais conhecidas, porque a gente sabe que o forte da população do litoral originalmente é açoriana. Sim. Sim, ele parte para a serra, ele busca a questão da pecuária, né? O pessoal que subiu a serra, aí, as famílias que subiram a serra, tem a questão da pecuária. E o pessoal que ficou no Vale, Três Forquilhas, ou ali na região de Torres, sua proximidade, continua aproveitando a agricultura, né? Já existia a questão como tu mencionou, dos açorianos, então se manteve ali. E uma coisa que mais tarde vai acontecer é a presença desses descendentes, desses imigrantes, tanto de Três Forquilhas, de Itati e também de São Leopoldo, com o turismo, né, ou com a questão da praia, né, do comércio na praia também, né. É assim, na fundação das praias como nós conhecemos hoje, sim, com local para banho, de mar no verão. A minha bisavó, ela fazia temporadas, né? Eles moravam em Maquiné, região de Rolante também. Eles saíam de carretas quando começava o verão, tinham comércio, abasteciam, enchiam seus carros, né? Na época carro de boi, e iam até o litoral para vender os seus produtos, né? Então começa a relação entre aqueles que têm o hotel à beira da praia, começa a virar moda, né? A questão de participação na praia, e também aquelas famílias que vão aproveitar esse turista que está indo para lá para vender o seu produto também. Rodrigo Trespac, historiador, escritor, de Osório para o mundo, contando a história da imigração alemã, conhece bem, né? Tem os seus antepassados nessa região do litoral, nas colônias do litoral norte. Muito obrigado, volte sempre. Obrigado, Stout, foi um prazer falar contigo, né? Dois programas já, achei importante falar esse ano tão especial para nós aí que temos um pouquinho de raízes na Alemanha, falar um pouquinho dessa história. Aconteceu no Rio Grande do Sul, neste ano também, para além de ouvir, assistir no YouTube de GZH. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus familiares e siga acompanhando esta temporada, trazendo personagens, fatos e curiosidades dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Até a próxima!